Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos na Quaresma e estamos também na campanha da fraternidade. Tempo favorável para a nossa vida de conversão, de caminhada com o povo de Deus. Aproveitemos bem esses 40 dias. O número 40 é bastante significativo e nós encontramos muitas vezes nas Escrituras 40 no deserto, 40 dias no deserto, 40 dias de dilúvio, enfim. São tantos sinais que nos falam desse tempo em que nós somos convidados a aproveitar para fazer uma experiência da aliança com o Senhor. Inclusive, as leituras desse primeiro domingo da Quaresma, na versão desse ano B, fala muito dessa questão da aliança. Aliança com Noé, toda a questão, tudo o que aconteceu, e ao mesmo tempo de Jesus no deserto, no tempo das tentações. Todo o primeiro domingo da Quaresma fala das tentações de Jesus no deserto, simbolizando as nossas tentações no deserto da vida, em nossa caminhada. Também nós iniciamos com toda a igreja a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Amizade Social e com o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Temos aí para reflexão em grupos das pequenas comunidades, das comunidades missionárias, dos círculos bíblicos, os textos que cada diocese preparou, a própria Igreja do Brasil prepara também, para nossas reflexões, para que nós possamos aproveitar o tempo da Quaresma, para vivermos também unidos e também iluminados por esse questionamento de nós vivemos em fraternidade. Vós sois todos irmãos e irmãs. A campanha da fraternidade é uma campanha evangelizadora, uma campanha quaresmal, que além da conversão do nosso coração, do nosso modo de pensar, de ser, da conversão da nossa língua, da nossa digitação, da conversão de nossas maldades, também nos propõe uma conversão social, que nesse ano é uma questão com relação à fraternidade e amizade social. Ou seja, a igreja presente no mundo, sendo agente também de que é possível conviver uns com os outros. Como, aliás, o Papa Francisco colocou na sua carta encíclica Fratelli Tutti, né, que justamente fala um pouco desses aspectos, dessa nossa responsabilidade em igreja, vivemos como irmãos e muito mais ainda, nós, enquanto povo de Deus, sermos sinais dessa fraternidade para os irmãos e irmãs. A liturgia desse primeiro domingo da Quaresma já tradição, fala da tentação de Jesus no deserto. Na versão de Marcos é bastante sucinta essa descrição. Um dos trechos mais curtos que nós temos cada primeiro domingo da Quaresma é o de Marcos. O Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Portanto, diferente dos outros evangelistas, Marcos é sucinto, para Jesus teve 40 dias no deserto, foi tentado pelo demônio, onde realmente abriu esse tempo de pregação, chegou o tempo do reino de Deus. Ora, meus irmãos e irmãs, como disse, o número 40 aparece muitas vezes nas Escrituras, né? Esse número que é tão simbólico que nos fala dessa experiência do Senhor que passa em nossa vida nos transformando cada vez mais. Quarta-feira passada recebemos cinzas sobre nossas cabeças e nos comprometemos a viver durante 40 dias em oração, em jejum, em abstinência. De maneira especial, nós temos que fazer a penitência a cada sexta-feira. Nós podemos escolher a penitência, mas em geral, justamente se costuma fazer de jejum e abstinência às sextas-feiras, mas também alguns fazem a Quaresma inteira. É um tempo justamente de nós silenciarmos muita coisa. A liturgia é mais simplificada, não temos aleluia nem glória, né? Durante a não temos muitos enfeites, né? Apenas no domingo letário, que é o quarto domingo da Quaresma, um pouco mais. Mas para que nós possamos, meus irmãos e irmãs, nos fixar naquilo que é essencial. Cada ano nós temos essa oportunidade de olharmos a nossa própria vida e vermos em que nós somos chamados a nos converter.
E nesse mundo de hoje, nessas situações todas de hoje, com tantas reclamações, tantas divisões, tantos problemas, como é que nós somos chamados a viver e a caminhar no Senhor, deixando-nos transformar a nossa vida e a nossa caminhada? Eis aí justamente o tempo da Quaresma. Por isso a confissão, temos os mutirões de confissões, por isso mesmo a via sacra, que somos chamados a rezar, ou pelas ruas, ou em nossas igrejas, reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade, em nossos grupos de reflexão, enfim, tantas situações que nos ajudam através de uma liturgia que vai nos falando sempre da questão da conversão, de aproveitar o tempo da agora que nós vivemos para a nossa vida de conversão, esses 40 dias abençoados, que é o tempo da Quaresma. Aqui começamos na quarta-feira de cinzas e vai até a quinta-feira santa à tarde. Já a quinta-feira santa à noite, com a missa justamente da ceia do Senhor, começaremos o grande tríduo pascal. Portanto, de quarta-feira de cinzas até quinta-feira santa à tarde, nós temos o tempo da Quaresma, e nesse tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade no Brasil, que nos ajuda a ver também esses passos importantes da que nós somos chamados a viver, para que nós vivamos como irmãos e irmãs. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo, primeiro domingo da Quaresma, nos fala da aliança, Nós vemos no livro do Gênesis que Deus disse a Noé e a seus filhos: eis que eu vou estabelecer minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e por todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Põe meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei da minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos, e não tornará mais a haver outro dilúvio que faça perecer nas suas águas toda a criatura. A aliança de Deus com o povo após o dilúvio. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que com o dilúvio renasce a humanidade. Nós iremos ouvir um pouco isso na segunda leitura. A humanidade que era infiel ao Senhor, com Noé, passa a ser uma nova humanidade. É bem símbolo do nosso batismo, que mata o homem velho, começa o novo homem, para ser fiel ao Senhor. E o Senhor faz uma aliança conosco. Naquela época de Noé, foi colocado um símbolo natural, que era o arco-íris, colocado nas nuvens, que era o sinal da aliança de Deus com o seu povo. Mas para nós a aliança é Jesus Cristo, o cálice da nova e eterna aliança, em que Ele faz conosco para que nós, meus irmãos e irmãs, vivamos a vida de homens e mulheres novos. Ou seja, para que nós vivamos nosso batismo. Por isso o tempo da Quaresma, o tempo de conversão, vai culminar depois na vigília pascal, na noite da vigília pascal, quando nós renovaremos as promessas batismais. Ou seja, que nós vamos querer cada vez mais viver o nosso batismo, que nós nos comprometemos com as promessas batismais. Portanto, é deixar tudo aquilo que é o homem velho, aquilo que é o mal, o pecado em nossa vida, para vivermos a nossa vida de homens novos, na nova e eterna aliança que Cristo conquistou para nós com o seu sangue, derramando o seu sangue na cruz. Portanto, é para nós uma oportunidade nessa Quaresma, como toda a Quaresma, de nós renovarmos a aliança de Deus conosco, de nós acolhermos essa aliança de Deus conosco, de nós abrirmos o coração para renovarmos a nossa vida. E a segunda leitura, a carta de São Paulo, a carta de São Pedro, fala disso daí também. Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos nossos pecados, o justo pelos injustos, vindo nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana para receber vida nova pelo Espírito. No Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade. Nos dias de Noé, construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água.
A arca corresponde ao batismo, bem claro aqui a carta de Pedro, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, não é apenas lavar por lavar, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Portanto, meus irmãos e irmãs, São Pedro fala justamente da aliança de Deus com o seu povo em Noé, eram apenas 8 pessoas, e ao mesmo tempo fala que o dilúvio é símbolo do batismo e que nós somos chamados a nos lavar, não apenas lavar como tomar um banho, mas deixar o homem velho para trás, renascer homens e mulheres novos. É bem esse caminho nosso durante o tempo da Quaresma. A tentação existe, como nós ouvimos no Evangelho, o demônio nos tentando, rodeando a quem devorar, como fala em São Pedro, e ao mesmo tempo nós sabemos que com Cristo nós somos chamados a vencer todas as tentações para viver como homens e mulheres novos e renovar essa aliança de Deus conosco. Sermos lavados, purificados pelo batismo, caríssimos irmãos e irmãs, de tal maneira que nós experimentamos em nossa vida a alegria da salvação, que o Senhor, com a sua morte e ressurreição, derramando seu sangue na cruz, conquistou para nós. Eis o nosso exercício quaresmal, para que nós sejamos atentos a isso que é essencial em nossa vida e aproveitemos cada instante, cada momento para assim viver. E a Igreja do Brasil vai nos chamar a atenção que, entre todas as questões dessa nova e eterna aliança, renovar nossa vida, nosso pensamento, nosso modo de falar, nosso modo de ser, nosso comportamento, está também a grande preocupação deste ano, que é viver como irmãos. No mundo de tantos rancores, tantos inimigos, tantas divisões, os cristãos são chamados a viver como irmãos e a contagiar o mundo para que essa fraternidade possa comover a todos e conduzir a todos à comunhão. Fratelli tutti. Vós sois todos irmãos e irmãs, Mateus 23:8. É justamente o lema dessa campanha da fraternidade e amizade social que nós vemos neste ano, que nos ajuda a vivermos intensamente a vida cristã. Lembrar que tudo aquilo que nós temos de economia em relação às penitências quaresmais, nós iremos depositar na coleta da solidariedade no Domingo de Ramos para ajudar a tantas necessidades sociais em nossas paróquias e nos vários projetos que chegam até justamente a Igreja do Brasil, para pedindo os vários auxílios para que nós possamos, através da penitência quaresmal dos católicos, podemos fazer o bem às pessoas. A campanha da fraternidade nesse ano completa 60 anos. Começou com o Dom Eugênio Salles, lá no Nordeste, em Natal, e, ao mesmo tempo, depois se difundiu pelo Brasil afora. E até hoje presta um inegável serviço de reflexão, seja para a reflexão da conversão e evangelização, seja de auxílio também aos necessitados, como é a coleta da solidariedade. Que nós, meus irmãos e irmãs, nesses 40 dias que nós começamos a viver desde a última quarta-feira, nos encontrem abertos e, ao mesmo tempo, disponíveis para fazer a vontade do Senhor. Eis o tempo favorável, eis o tempo de conversão, eis o tempo da Quaresma, que nós começamos a viver neste ano de 2024, meus irmãos e irmãs. Não percamos a palavra de Deus, não percamos a oportunidade. Aproveitemos das práticas quaresmais, tanto litúrgicas como devocionais, e principalmente aquilo que significa essa conversão e essa mudança de vida que nós somos chamados a viver e intensamente a caminhar para que nós, enquanto cristãos, possamos viver a vida cristã e cada vez mais e melhor anunciar o Evangelho a toda criatura com o testemunho da nossa vida. Desejo a todos uma santa Quaresma. Celebramos também a campanha da fraternidade e nos aproveitamos desses abençoados 40 dias para renovar a nossa vida batismal e a nossa caminhada como igreja, como povo de Deus, cada dia, cada momento que nós somos chamados a assim trilhar os caminhos do Senhor. O Senhor passe em nossa vida, nos lave nossos batismos, que queremos renovar para viver cada vez melhor a vida cristã.
Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.